Aqui é o tio Billy. Por que Billy? Porque eu sou bilionário. E hoje você vai ouvir uma história que desafia tudo que te ensinaram sobre dinheiro, sucesso e quem pode ou não pode enriquecer. Não é história de herdeiro. Não é história de alguém que vendeu uma empresa milionária. Não é história de um gênio das finanças de terno e gravata. É a história de uma faxineira. Uma mulher comum, sem faculdade, sem contatos importantes, sem família rica, sem cargo alto. Uma mulher que cresceu na zona norte do Rio de Janeiro, na Penha, com poucos recursos, muitas limitações e uma sensação constante de estar ficando para trás na vida. E mesmo assim, essa mulher acumulou 23 milhões de patrimônio ao longo da vida. Sem ganhar na loteria, sem abrir empresa bilionária, sem virar influencer, sem aparecer na mídia. Só trabalhando, organizando a própria renda e investindo de forma simples, disciplinada e silenciosa por décadas. O nome dela é Vilma. E antes que você pense que essa é mais uma daquelas histórias exageradas da internet, presta atenção em um detalhe importante. Vilma começou a mudar de vida depois dos 29 anos. Até então ela se sentia perdida. Ela nasceu em 1968. Cresceu em uma família simples, estudou em escola pública e nunca teve acesso a cursos caros, viagens para fora ou qualquer tipo de privilégio financeiro. Tentou trabalhar com costura por um tempo, mas não conseguia se sustentar. O dinheiro nunca era suficiente. O Brasil vivia uma época de hiperinflação, preços mudando o tempo todo, salários perdendo valor, uma sensação constante de insegurança. Enquanto via outras pessoas avançando, fazendo faculdade, arrumando empregos melhores, Vilma se sentia travada. Morava com os pais já perto dos 30 anos e carregava uma frustração silenciosa por não conseguir construir a própria independência. E aí acontece algo que, na hora, parece pequeno demais para mudar um destino. Um fim de semana qualquer, na casa de uma amiga chamada Dilce. Vilma foi lá só para passar o tempo, conversar, distrair a cabeça. Mas naquele dia ela conheceu a faxineira que trabalhava na casa da Dilce. Elas conversaram. A faxineira contou que o começo era difícil, mas que quando o trabalho era bem feito, os próprios clientes começavam a indicar para vizinhos e parentes. Não era glamour, não era carreira dos sonhos. Mas era uma porta. Aquilo ficou na cabeça da Vilma. Ela começou a pensar que, mesmo sem diploma, mesmo sem experiência formal, ela sabia limpar uma casa. Afinal, fazia isso a vida inteira na casa dos pais. Lavava louça, passava pano, limpava banheiro, passava roupa, organizava tudo. Nunca tinha parado para pensar que aquilo podia virar renda. No ano seguinte, aos 29 anos, ela tomou uma decisão simples e corajosa. Se ofereceu para fazer faxina na casa de uma senhora que tinha uma mercearia na rua ao lado. Uma mulher mais velha que passava o dia inteiro no comércio e não tinha tempo para cuidar da própria casa. Essa foi a primeira cliente. Vilma fez aquele trabalho como se fosse uma oportunidade única. Limpou cada canto, cada detalhe. Coisas que ninguém notava, ela notava. Interruptores de luz sujos, cantos esquecidos, janelas manchadas. Ela tinha um cuidado que não era comum. 2 meses depois, aquela mesma senhora começou a indicar Vilma para clientes da mercearia. Pessoas que ouviam falar da faxineira caprichosa e queriam testar. Em pouco tempo, Vilma já fazia 3 faxinas por semana. Cobrava um valor equivalente a 100 por faxina, o que era comum na época. Não era muito dinheiro, mas pela primeira vez na vida ela sentia que o esforço dela estava se transformando em renda de verdade. Ela começou a pegar gosto. O que começou como uma tentativa virou profissão. E o mais importante, ela percebeu que quanto melhor ela trabalhava, mais o trabalho voltava para ela em forma de indicação. Esse foi o primeiro aprendizado empresarial da Vilma, mesmo sem ela perceber. Qualidade gera demanda. Com o tempo, a agenda começou a encher. Ela já não dependia só da senhora da mercearia. Tinha outras casas, outros clientes. E então veio outra decisão que muda tudo. Ela aumentou o preço. Vilma passou a cobrar o equivalente a 250 por faxina, sempre ajustando os valores ao longo dos anos de acordo com a inflação. Não foi fácil. Alguns clientes saíram, reclamaram, disseram que estava caro, mas outros ficaram. E esses outros valorizavam o trabalho dela, indicavam mais, respeitavam o tempo dela. Vilma aprendeu que preço também seleciona cliente. Ela começou a perceber que não queria um emprego fixo, com salário travado, chefe e horário rígido. Alguns clientes até ofereceram que ela ficasse como funcionária da casa, com salário mensal. Mas ela fez as contas.
Como autônoma, mesmo cansando mais, ela ganhava mais e tinha liberdade. Podia escolher dias de descanso, ir à praia de vez em quando, viver um pouco. Então ela escolheu continuar como diarista autônoma. Até aqui, a história já é de superação. Mas ainda não é a história dos 23 milhões. Essa parte começa aos 30 anos, em um lugar improvável. A fila de um supermercado chamado Sendas, muito conhecido na época. Vilma estava na fila do caixa quando ouviu dois homens conversando sobre ações e dividendos. Eles falavam de receber dinheiro de empresas só por serem sócios. Aquilo chamou a atenção dela. Ela não entendeu tudo, mas ficou curiosa. Nos dias seguintes, começou a pesquisar do jeito que dava. Jornais, bibliotecas, perguntava para um e para outro. Ninguém ao redor dela investia. Era um mundo distante, que parecia reservado para gente rica e estudada. Mesmo assim, ela decidiu tentar. Naquela época, ela ainda fazia uma faxina por dia, na maior parte dos dias. Ganhava o equivalente a 250 por dia, mas tinha medo. Então começou pequeno. Separava 50 por dia para investir. Só que investir não era simples como hoje. Não tinha aplicativo, não tinha botão no celular e as taxas de corretagem eram altas. Se ela comprasse ações todo dia, perderia muito dinheiro em taxas. Então ela criou um sistema. Separava os R$ 50 diariamente, guardava e a cada 2 semanas pegava o dinheiro acumulado e ia pessoalmente até o centro da cidade, numa corretora, para pedir ao corretor que comprasse ações para ela. Ela já pensava em eficiência, mesmo sem saber o nome disso. 3 meses depois de começar, ela recebeu o primeiro dividendo. Um valor pequeno, mas que mudou a cabeça dela para sempre. Ela percebeu que o dinheiro podia trabalhar enquanto ela trabalhava. A partir dali, algo mudou por dentro. Ela passou a olhar para cada faxina, não só como esforço físico, mas como combustível para construir algo maior no futuro. E é exatamente aqui que começa a bola de neve que vai transformar a vida de Vilma. Se você acha que essa história já é forte, espera até ver o que ela fez depois que percebeu que o tempo e o dinheiro podiam jogar no mesmo time. A partir do momento em que Vilma recebeu aquele primeiro dividendo, algo silencioso mudou dentro dela. Não foi euforia. Não foi aquela sensação de ficar rica da noite para o dia. Foi algo mais perigoso e poderoso. Ela percebeu que o esforço dela podia deixar de ser apenas sobrevivência e começar a virar construção. Até então, cada faxina era só cansaço trocado por dinheiro. Limpava, ganhava. Não limpava, não ganhava. Era uma troca direta entre tempo e esforço físico. Mas aquele dividendo mostrou uma terceira via. Mostrou que existia uma forma de trabalhar hoje para que no futuro o dinheiro trabalhasse por ela. E quando essa chave vira na mente de uma pessoa comum, disciplinada e sem ilusões, a transformação é inevitável. Vilma não saiu contando para ninguém. Não virou especialista, não começou a dar opinião, não ficou tentando adivinhar qual ação ia subir mais rápido. Ela fez algo muito mais raro, ela continuou trabalhando. Só que agora, com um propósito silencioso. Ela manteve o sistema das compras quinzenais na corretora. Separava o dinheiro todos os dias, guardava com cuidado e a cada 2 semanas pegava ônibus até o centro da cidade, entrava na corretora e pedia para o corretor comprar mais ações das mesmas empresas grandes que ela já conhecia. Ela não inventava moda. Não queria empresa pequena que podia dobrar ou quebrar. Queria empresas que continuariam existindo enquanto ela envelhecia. E ao mesmo tempo, outra coisa estava crescendo na vida dela, a demanda pelas faxinas. Os panfletos que ela distribuía depois do trabalho começaram a dar resultado. Ela terminava uma faxina, saía pelas ruas do bairro do cliente, colocava panfleto em caixa de correio, falava com o porteiro de prédio, deixava contato. Como atendia clientes em bairros diferentes da Zona Norte, ela foi espalhando o nome dela por vários lugares. Era um marketing simples, repetitivo, sem glamour, mas funcionava. Aos poucos ela começou a ter dias com 2 faxinas. No começo era raro, um dia sim, 2 não. Depois começou a ser mais comum. Até que chegou um ponto em que 2 trabalhos por dia viraram o padrão. E foi nesse momento que ela tomou uma das decisões mais importantes da vida financeira dela. Ela criou uma regra fixa. O dinheiro de uma faxina por dia seria para viver. O dinheiro da outra faxina por dia seria para investir, sem exceção. Isso parece simples quando você ouve, mas imagina o que isso significa na prática. Significa chegar cansada, com dor no corpo, ver aquele dinheiro na mão e mesmo assim não usar para melhorar o presente, mas sim para construir o futuro. E ela fazia isso todos os dias.
Não era porque ela não tinha vontade de gastar. Ela tinha vontade de comprar roupa melhor, trocar móveis, sair mais. Mas ela tinha visto algo que poucas pessoas veem: o poder do tempo trabalhando a favor. Ela entendeu que o desconforto de hoje podia virar liberdade amanhã. Enquanto isso, os dividendos começaram a crescer devagar. Nada que mudasse a vida de imediato. Mas já eram valores que, somados, davam a sensação de que alguma coisa estava se movendo. E junto com o crescimento da renda dela, veio também um problema inesperado. Gente demais querendo contratar. O telefone tocava, a vizinha indicava, cliente novo aparecia. Só que o corpo dela não aguentava mais que 2 faxinas por dia. Ela voltava para casa exausta, ombros doendo, mãos ardendo, pernas pesadas. E começou a doer dizer não. Cada vez que recusava um trabalho, ela sentia como se estivesse jogando dinheiro fora. Não por ganância, mas porque ela sabia o que aquele dinheiro podia virar no futuro. Foi dessa agonia que nasceu a ideia que transformou o crescimento dela de linear em exponencial. Se eu não posso fazer, alguém pode fazer no meu lugar. Ela começou a pensar nas mulheres do bairro, conhecidas, confiáveis, que também precisavam de renda. Chamou uma, depois outra, conversou, explicou. A proposta era simples. Ela fechava a faxina por 250. A parceira fazia o trabalho e recebia 200. Vilma ficava com 50 por organizar, indicar e garantir o cliente. Sem contrato complicado, sem abrir empresa, sem papelada. Era uma parceria de confiança e oportunidade. Algumas toparam na hora. Para elas era melhor ganhar 200 garantido do que ficar dias procurando cliente. Outras hesitaram, mas logo viram que Vilma tinha mais pedidos do que conseguia atender. E aqui está um ponto que quase ninguém percebe quando ouve essa parte da história. Vilma não parou de distribuir panfletos. Mesmo com a agenda cheia, mesmo com parceiras trabalhando, ela continuou divulgando. Porque agora ela tinha responsabilidade dobrada. Não era só o trabalho dela. Era o trabalho das outras também. Ela entendeu algo que muita gente só aprende depois de quebrar. Demanda não é garantida para sempre. Tem que ser cultivado o tempo todo. O dinheiro que vinha desses 50 por faxina das parceiras não entrava no padrão de vida dela. Não virava compra, não virava luxo. Ia direto para o mesmo destino das ações. Ela mantinha a própria vida sustentada só pelo dinheiro da metade do próprio trabalho. Todo o resto virava patrimônio. E se você está ouvindo isso e pensando que é exagero, que ninguém aguentaria tanto tempo assim, deixa eu te provocar uma coisa. Pensa em quantos anos da sua vida você já trabalhou e não sabe dizer para onde foi o dinheiro. Agora imagina pegar uma parte fixa do que você ganha e transformar isso em um hábito intocável, por décadas. Não por meses, não por um ano, por décadas. É isso que separa histórias comuns de histórias extraordinárias. Vilma não ficou rica porque ganhou muito em um ano. Ela ficou rica porque fez a coisa certa por tempo suficiente para o tempo fazer o trabalho pesado. E quanto mais o tempo passava, mais os dividendos aumentavam. Não porque ela fazia algo novo, mas porque ela reinvestia tudo. Os dividendos compravam mais ações. Mais ações geravam mais dividendos. Uma bola de neve silenciosa, invisível para quem olhava de fora. Enquanto isso, por fora, a vida dela ainda parecia comum. Acordava cedo, pegava ônibus, limpava a casa. Ninguém na rua imaginava que aquela mulher simples estava se tornando sócia de algumas das maiores empresas do país. E aqui eu quero saber uma coisa de você, que está ouvindo até agora. Se você já percebeu que o problema nunca foi só quanto você ganha, mas sim o que você faz com o que ganha, guarda essa reflexão aí dentro. Porque a história da Vilma ainda vai ficar mais profunda. Ela ainda não estava nem na metade do caminho. Com o passar dos anos, a vida da Vilma foi mudando de forma tão gradual que quem via de fora quase não percebia. Ela continuava acordando cedo, continuava pegando ônibus, continuava com as mãos ressecadas de produto de limpeza e o corpo cansado no fim do dia. Nada na aparência dela gritava riqueza. Nada no jeito de vestir denunciava que ela estava construindo um patrimônio que muita gente de terno jamais conseguiria juntar. Mas por dentro, a segurança dela estava crescendo. Os aportes quinzenais continuavam firmes. O dinheiro da própria faxina, que era destinado aos investimentos, nunca falhava. O dinheiro das parcerias também seguia o mesmo caminho. E os dividendos, que no começo eram pequenos, começaram a ganhar corpo. Primeiro pagavam pequenas contas, depois passaram a cobrir uma compra maior no mercado. Depois já representavam um valor que ela não precisava mais tirar do trabalho físico.
Era um dinheiro que entrava mesmo nos meses mais fracos de faxina. Isso mudou a relação dela com o medo. Antes, qualquer imprevisto era desespero. Uma doença, um mês fraco, um cliente que cancelava, tudo virava preocupação. Agora, aos poucos, ela começava a sentir algo que nunca tinha sentido na vida adulta: margem de segurança. Não era riqueza ainda, era estabilidade. E estabilidade para quem veio de uma vida apertada é quase um luxo. Conforme os anos passavam, o número de parceiras aumentou. Aquela primeira mulher que ela chamou comentou com outra, que comentou com outra. Vilma passou a trabalhar com várias diaristas conhecidas, sempre mantendo o mesmo padrão. Cliente fechado por ela, valor combinado por ela, qualidade supervisionada por ela. Ela não virava chefe autoritária. Ela ensinava como gostava do serviço. Dava dicas de organização, de atenção aos detalhes, de como lidar com o cliente. O nome dela estava ligado ao trabalho. Então ela zelava pela reputação. O mais curioso é que ela nunca se enxergou como empresária. Para ela, aquilo era só uma forma de não deixar clientes sem atendimento e ainda ajudar outras mulheres a ganharem dinheiro. Mas, na prática, ela estava organizando oferta e demanda, criando escala e transformando o tempo dos outros em patrimônio para o futuro dela. Enquanto isso, o dinheiro continuava indo para as mesmas empresas grandes. Nada de correr atrás da ação da moda. Nada de vender tudo porque o jornal disse que o mercado estava ruim. Ela mal acompanhava a notícia. O foco dela era o mesmo de sempre: trabalhar, aportar, reinvestir. E os anos foram fazendo o trabalho silencioso que ninguém aplaude no começo. Teve crise. Teve período em que as ações caíram. Teve fase em que os dividendos diminuíram. E sabe o que ela fez nesses momentos? Nada diferente. Continuou comprando. Porque na cabeça dela, empresa grande continuaria existindo quando a poeira baixasse. E se os preços estavam mais baixos, melhor ainda para quem estava comprando todo mês. Essa falta de drama foi uma das maiores vantagens dela. Enquanto muita gente entrava em pânico, vendia tudo e depois voltava a comprar mais caro, Vilma estava ocupada demais trabalhando para se desesperar. O tempo foi passando. Ela saiu da casa dos pais. Alugou um lugar simples no começo, mas já com a sensação de estar andando com as próprias pernas. O padrão de vida foi melhorando devagar, sem saltos bruscos. Ela nunca deixou o padrão subir no mesmo ritmo que a renda. Sempre deixava uma folga, sempre mantinha espaço para investir. Os dividendos, que antes eram um complemento, começaram a virar uma parte relevante da renda. Chegou um ponto em que, mesmo se ela reduzisse o ritmo das faxinas, o dinheiro das empresas continuaria entrando. Foi aí que ela começou a diminuir o peso do trabalho físico. Não parou de vez, mas passou a selecionar mais. Ficou com clientes mais tranquilos, menos pesados, mais organizados. Deixou as faxinas mais puxadas para as parceiras. O corpo já não tinha a mesma disposição dos 30 anos, mas diferente de antes, ela não dependia mais de cada hora de trabalho para pagar as contas. O dinheiro trabalhava por ela também. Com o tempo, ela percebeu que não queria morrer trabalhando. Não queria passar a vida inteira correndo atrás de faxina. O plano começou a mudar de construir para preservar. Ela passou a reinvestir não só os dividendos, mas também parte da própria renda, sempre aumentando a base que gerava a renda passiva. E essa base cresceu tanto que, em determinado momento, ela olhou para os números e entendeu algo que parecia impossível na juventude. Ela podia parar. Não porque estava cansada de tudo, mas porque não precisava mais continuar no mesmo ritmo. O patrimônio que ela construiu ao longo de décadas agora era suficiente para gerar uma renda mensal que sustentava o padrão de vida dela com folga. Em 2021, ela praticamente se aposentou da rotina pesada. A mulher que começou limpando casas para sobreviver agora recebia cerca de 200 mil por mês em renda passiva, vinda de dividendos. Um número que ela jamais ousaria sonhar quando morava com os pais, se sentindo atrasada na vida. E o mais impressionante é que a vida dela não virou um espetáculo. Ela não saiu comprando carro de luxo atrás de carro de luxo. Não foi dar entrevista. Não virou referência na internet. Ela fez algo muito mais raro. Ela foi viver. Hoje, aos 58 anos, Vilma mora em uma casa grande, confortável, com piscina e academia particular. Gasta em torno de 120 mil por mês. Um padrão de vida que permite viajar, fazer compras fartas, cuidar da saúde, aproveitar o tempo, tudo aquilo que ficou para depois durante os anos mais duros. Mas o dinheiro não virou só conforto pessoal. Ela ajuda a família.
Todos os meses envia 10.000 para o irmão Antônio e 10.000 para a irmã Célia. Não como obrigação pesada, mas como prazer de poder cuidar de quem esteve com ela desde o começo. Mesmo depois desses gastos, ainda sobra cerca de 60.000 por mês, que ela continua reinvestindo. A bola de neve não parou. Ela só ficou mais tranquila. E talvez a parte mais bonita da história dela não esteja nos números. Vilma passa muitos fins de semana em Teresópolis, alugando casas pelo Airbnb para descansar, respirar ar mais fresco, ficar perto da natureza. Ela gosta da tranquilidade, do silêncio, de caminhar sem pressa. Ela também dedica parte do tempo a uma ONG que ajuda cães de rua. Ajuda com ração, medicamentos, castração. Ela sempre foi apaixonada por cachorros e agora que tem tempo e recursos, faz questão de ajudar. Já recebeu propostas para entrar em negócios, investir em startups, montar empresa, mas ela não quer. Ela não quer virar magnata, não quer multiplicar o patrimônio a qualquer custo. Para ela, o suficiente já virou abundância. E isso é algo que muita gente nunca aprende. Vilma não construiu 23 milhões para provar nada para ninguém. Ela construiu para ter paz, para ter escolha, para não depender de um chefe, de um salário, de uma sorte inesperada. Ela é a prova de que não é preciso ser extraordinário para ter um resultado extraordinário. Basta fazer o básico certo, por tempo suficiente, sem se distrair. E o mais poderoso é que tudo isso começou depois dos 29 anos, quando muita gente já acha que perdeu o tempo. A história dela não é sobre faxina, não é sobre ações. É sobre constância, sobre usar o que se tem, onde se está, e deixar o tempo trabalhar a favor. E ainda tem uma última parte dessa história que mostra exatamente o que significa liberdade de verdade. Porque liberdade de verdade não aparece no extrato bancário. Ela aparece nas escolhas silenciosas que você pode fazer quando não está mais correndo atrás do próximo boleto. E é exatamente aí que a história da Vilma ganha o significado mais profundo. Depois que ela atingiu um patrimônio capaz de sustentar a vida dela sem depender do esforço físico diário, muita gente imaginaria que ela mudaria completamente de personalidade. Que viraria alguém obcecada por multiplicar mais, abrir negócios, fazer o dinheiro crescer cada vez mais rápido. Mas aconteceu o oposto. Vilma ficou mais simples. Quando você passa a vida inteira sem ter segurança, o seu sonho não é ter um império, é ter tranquilidade, é dormir sem medo. É saber que se acontecer algo, você não vai desabar. Ela nunca teve a ambição de virar bilionária. Isso é coisa de gente que já nasceu com o básico garantido e agora quer acumular para competir. Vilma queria estabilidade, queria dignidade, queria tempo. E quando ela conquistou isso, ela entendeu que o dinheiro tinha cumprido o papel principal. Hoje, a rotina dela é muito diferente daquela mulher que pegava 2 ônibus para fazer faxina em casas de desconhecidos. Ela acorda sem despertador, se quiser. Toma café com calma. Escolhe quando quer sair, quando quer descansar, quando quer viajar. Não existe chefe. Não existe cliente exigindo horário. Não existe aquele peso constante de saber que se parar o dinheiro para. Essa é a verdadeira virada. Ela continua investindo, continua reinvestindo dividendos, continua aumentando a bola de neve, mas agora sem ansiedade. O dinheiro não é mais um problema para resolver. É uma ferramenta que trabalha em segundo plano enquanto ela vive. E viver para Vilma não significa ostentação. Ela não faz questão de mostrar nada para ninguém. Quem olha de fora vê uma senhora tranquila, educada, discreta. Não vê o patrimônio, não vê os milhões. Vê só uma mulher que finalmente está em paz. Nos fins de semana, muitas vezes ela vai para Teresópolis, aluga casas pelo Airbnb, fica perto da natureza, caminha, respira ar mais fresco, coisas simples que na juventude pareciam um luxo distante. Ela viaja não para postar foto, viaja para descansar de verdade. E talvez o traço mais forte da liberdade dela seja o que ela faz com o tempo. Vilma dedica parte da rotina a ajudar uma ONG que cuida de cães de rua. Ela ajuda com alimentação, com medicamentos, com castração. Sempre foi apaixonada por cachorros, mas antes não tinha nem tempo nem dinheiro para fazer muito além de sentir pena. Hoje, ela pode agir. Isso mostra algo importante. Quando o dinheiro deixa de ser escassez, ele vira instrumento. Instrumento para ajudar, para cuidar, para fazer o bem sem depender de ninguém. Ela também ajuda a família. Todos os meses envia 10.000 para o irmão Antônio e 10.000 para a irmã Célia. Não como sacrifício, mas como gratidão.
Ela sabe como é viver apertado, e saber que pode aliviar o peso de quem ama dá a ela uma satisfação que nenhum bem material compra. Mesmo com esse padrão de vida, com viagens, casa grande e conforto, ela ainda reinveste cerca de 60 mil por mês. Não porque precise, mas porque virou hábito. Virou parte de quem ela é. A bola de neve continua crescendo, mas agora em ritmo sereno. E aqui está a lição mais poderosa de toda essa história. Vilma não venceu o sistema. Ela não burlou regras. Ela não fez nada ilegal. Ela não deu um salto milagroso. Ela fez algo que está ao alcance de qualquer pessoa disposta a trocar imediatismo por consistência. Ela transformou renda ativa em ativos que geram renda. Ela entendeu que não é o salário que enriquece. É o que você faz com ele depois que entra na sua mão. Ela começou tarde, sem diploma, sem mentor, sem internet cheia de conteúdo. Aprendeu errando, pesquisando em jornal, indo a pé até corretora, pagando taxa alta, mesmo assim insistindo. Enquanto muita gente espera o momento perfeito, o salário perfeito, a condição ideal, ela começou com o que tinha. Primeiro 50 por dia, depois 250 por dia, depois o lucro das parcerias, sempre um passo de cada vez. E principalmente ela respeitou o tempo. A maioria das pessoas quer ficar rica rápido, quer ver resultado em meses. Quando não vê, desiste. Vilma não tinha essa ilusão. Ela não estava tentando impressionar ninguém. Ela só queria sair da insegurança. O tempo virou o maior aliado dela, porque ela não ficou interrompendo o processo. Se você olhar para trás na sua própria vida, vai perceber que 10, 15, 20 anos passam de qualquer forma. A pergunta não é se o tempo vai passar, é o que você vai construir enquanto ele passa. Vilma construiu patrimônio enquanto o tempo passava. E o resultado não foi só dinheiro, foi liberdade de escolha. Ela escolhe onde morar, escolhe quando trabalhar, escolhe ajudar, escolhe descansar, escolhe não entrar em negócios que não fazem sentido para ela, mesmo que prometam mais dinheiro. Isso é riqueza de verdade. Riqueza não é só ter muito, é não ser obrigado. Não ser obrigado a aceitar qualquer emprego, não ser obrigado a engolir humilhação, não ser obrigado a trabalhar doente, não ser obrigado a viver com medo do próximo mês. Vilma conquistou isso de forma silenciosa, sem plateia, sem curtidas, sem manchete. E talvez por a história dela seja tão poderosa, porque ela prova que o caminho não é glamouroso, não é rápido, não é fácil, mas é possível. Uma mulher comum da Penha, sem faculdade, começou depois dos 29 anos e acumulou 23 milhões apenas fazendo o básico certo, por tempo suficiente. Isso desmonta a desculpa de que é tarde demais. Desmonta a desculpa de que só quem já nasce rico consegue. Desmonta a ideia de que investir é coisa de gênio. Investir é coisa de quem insiste. E se essa história mexeu com você de alguma forma, guarda essa sensação. Porque ela não é sobre a Vilma. É sobre o que é possível quando você para de correr atrás de atalhos e começa a construir base. A Vilma não virou bilionária como o tio Billy, mas ela conquistou algo que muita gente rica não tem: tranquilidade verdadeira. E é isso que o dinheiro deveria comprar. Se essa história te mostrou que riqueza não começa com milhões, mas com decisões pequenas repetidas por muitos anos, então você já entendeu a essência. Se inscreve no canal e curte esse vídeo, porque aqui a gente fala de dinheiro do jeito que ele realmente funciona. Sem fantasia, sem promessa milagrosa, só com a verdade que constrói liberdade de verdade.